Oi gente, tudo bem? Quero conversar um pouquinho sobre trauma. O que é trauma? Trauma é uma situação que não pôde ser concluída. Logo, ela foi interrompida. E esta interrupção causa uma paralisação no fluxo de energia. E esse trauma, essa memória, pode ser carregada por toda a vida. Eu acredito que a maioria das pessoas tem alguma experiência com traumas na sua vida. E os primeiros traumas decorrem da primeira infância. Como assim? Por exemplo, quando a criança precisa ficar longe de seus pais, no caso, ou os pais ou ela mesma ficar hospitalizada por um longo período, isso pode gerar um trauma. Ou quando a criança, por exemplo, caiu e se machucou e não tem os seus pais para recorrer naquele momento, isso pode ter gerado um trauma. Quando a criança queria falar e ela não pôde falar, isso pode gerar um trauma. São várias situações que podem ocasionar um trauma. E uma vez que esse trauma acontece, ele é carregado para toda a vida, até que a pessoa reconheça que existe esse trauma, ela volte na origem dele e se reconecte com aquele momento, para que aquilo que não foi finalizado seja concluído agora. Principalmente que você, como um adulto, consegue sim aguentar a dor daquele momento. Bom, como eu sei que eu tenho um trauma? Situações que podem indicar um trauma. Eu não consegui dar início a alguma coisa, algum projeto na minha vida. Ou eu começo vários projetos e não concluo nenhum. Ou eu não consigo chegar, eu não consigo fazer as trocas com o meu parceiro. Ou eu não consigo me expor em público. Ou eu não consigo me expor nem num ambiente familiar, por exemplo. Eu não consigo falar das minhas ideias, das minhas opiniões, etc. E qual é o motivo de eu trazer todos esses exemplos e essa explicação hoje? Porque eu quero te convidar a fazer a meditação sistêmica do movimento interrompido com a mãe, de Bert Hellinger. Então, vamos lá? Meditação, o movimento interrompido em direção à mãe e suas consequências, por Bert Hellinger. Sente-se confortavelmente, feche seus olhos, solte a sua respiração, inspire, solte e se entregue à meditação. E aonde vamos? Vamos à nossa infância, para muito atrás, para uma situação como a que acabo de compartilhar com vocês. Quando quisemos estar com mamãe ou com papai e eles não estiveram presentes. Refiro-me àquele momento quando de imediato nos sentimos abandonados. O que aconteceu nesse momento em nossa alma? Que sentimentos houve? Houve raiva, talvez? Houve desespero? Em seguida, tomou-se necessário o ato de desconectar-se, porque a situação era insuportável e a decisão interna era a seguinte:
Eu me retiro, já que ninguém está realmente disponível para mim. Eu me encontro sozinho, parado sobre meus pés. Quando a mãe voltava a apresentar-se, permanecíamos retraídos. Já não nos aproximávamos mais dela. Repentinamente, temos outra imagem interna sua. Uma imagem que está ligada à dor, abandono ou recusa. Essa imagem é a que então nos acompanha uma vida inteira. Aqui começa o movimento para o menos em tudo o que fazemos. Assim, por exemplo, quando a mãe queria aproximar-se de nós, nos retirávamos. Já não buscamos sua proximidade. Isso continuará através de toda a vida. Uma e outra vez, quando outros estiveram abertos a nós com amor, tínhamos medo e nos fechávamos nosso coração. Em vez de nos aproximar, nos retirávamos. Isso segue ocorrendo posteriormente, em todos os sentidos. Por exemplo, na relação de casal. Em vez de nos aproximar, nos afastamos. Quando o outro se aproxima, nos retiramos, nos retraímos. Tudo é um movimento para o menos. Agora se trata de inverter este movimento e de olhar como solucionar esse trauma. Isso somente se consegue ali, quando começou tudo, com a mãe. Quando revisam em vocês mesmos quantas imagens tem de sua mãe, em comparação com aquilo que ela, através de muitos anos, fez por vocês, dia a dia. Talvez lhe restem umas 5, todas elas cheias de reclamação ou recusa. A cura e o movimento para o mais começam com uma mudança dessas imagens. Para aí os levo agora. Ajudo vocês a mudar essas imagens e substituí-las por imagens bonitas. Começamos o movimento de regresso. Regressamos ao tempo em que aconteceu o trauma. E depois, mais atrás ainda, ao tempo antes do trauma em si mesmo. Voltamos a outras experiências que tivemos com nossa mãe. Experiências felizes, cheias de confiança. Começando com essa imagem. Nós, junto a seu peito, sustentado por ela, nutridos por ela, com o olhar em seus olhos, cheios de amor. E também vamos para outras experiências afortunadas com frequência. Aparentemente, são apenas pequenas coisas, nas quais fomos felizes até ficar abobados, porque nós sabíamos seguros e a salvo, a infância feliz. Com essas imagens, damos espaço a essa infância feliz e aos sentimentos ligados a ela. A mãe, em todo sentido próximo, amados por ela, sustentados por ela em todos os sentidos. Ela provém daqueles dias em que se necessitávamos algo. Ela estava presente em todo momento. Bastava apenas chamar e ela estava ali, sempre. Permitimos que essa imagem se expanda agora em nossa alma,
até que nos preencha por completo. Com essa imagem no coração, olhamos para nossa mãe depois do trauma. Sustentamos essa imagem. Deixamos que ganhe espaço por cima da outra imagem, um espaço amplo. Então, olhamos nos olhos da nossa mãe e nos aproximamos dela com um pequeno primeiro passo, apesar do medo. Tomamos uma nova decisão por cima da decisão antiga e dizemos à nossa mãe: eu venho de volta. Damos esse pequeno passo, sempre olhando para ela nos olhos. Então, apesar da dor de antes, damos o passinho seguinte. Novamente, esperamos até que tenhamos o sentimento de que somos capazes, realmente capazes de dar o passo seguinte, trazendo à memória as outras experiências prematuras, as experiências felizes. Assim, seguimos lentamente, centrados, passo a passo, até que nos fundimos em seus braços e nos fundimos felizes. Não digam nada, assim está bem. Com esse sentimento de conexão com a sua mãe, inspire, solte, inspire, solte e vai voltando para o aqui e agora. E eu termino assim a nossa meditação. Que você permaneça conectado com a sua mãe e deixe tudo isso agir dentro de você. Super beijo e até o próximo vídeo.